Fala galera, tudo tranquilo? E hoje o tio veio falar com vocês. Ó, perdi minha caneta digitalizadora. Hoje o tio veio falar com vocês como é a prova da Humanitas, galera. Aquela faculdade que tem um curso de medicina aí na cidade de São José dos Campos, galera. Essa faculdade que é muito procurada, muito concorrida. E tem um vestibularzinho que é organizado pela banca VUNESP, galera. E quando o vestibular é organizado pela banca VUNESP, nós aqui somos especialistas, galera. A gente sabe como é que vai ser essa prova, a gente sabe o que que vai cair e a gente sabe o que que você tem que estudar e como você tem que estudar para realizar esse seu sonho de passar no vestibular de medicina. De boa? Então o titio já vai trocar essa ideia aqui com vocês. Como é a prova na Humanitas, Maicão? Como é que eu tenho que estudar para passar nessa parada? Vambora, galera. Mas primeiro eu vou pedir para você deixar um likezinho aqui para mim e se inscrever nesse canal aqui. Por quê? Porque aqui nós vamos discutir com vocês aulas, dicas, estratégias, tudo que você precisa saber para passar em algum dos vestibulares que é organizado pela Banca VUNESP. São mais de 40. Então você tem que ficar aqui comigo, porque aqui você vai encontrar a sua aprovação nas faculdades aí de medicina. De boa? Maicão, mas eu quero passar na Humanitas. O que eu vou falar aqui para você vai servir, claro, para Humanitas, mas serve para qualquer outra que a Banca VUNESP elabora. De boa, moçada? Bora então? Como que é essa prova, Maicão? Ó, hoje nesse vídeo aqui, eu vou tratar com vocês as linhas gerais, tá bom? Nenhum outro vídeo aí, principalmente se você deixar um comentário aqui me pedindo para me tirar suas dúvidas, eu vou fazer um aprofundamento muito mais massa aqui. Mas eu preciso da sua interação, tá? Bora. O Maicon tirou aqui aquele print do edital, que não tem coisa melhor para fazer do que o edital. E aí a parada é o seguinte, galera. Tem duas provas, certo? Prova 1 e prova 2, além de uma provítia de redação. Então, na verdade, você vai fazer 3 provinhas aí no mesmo dia. Tudo bem, galerinha? Só que é tudo no mesmo dia, tá? Então não é ir num dia, ir no outro. Tem outros vestibulares da VUNESP que é assim, né? Tem primeira fase num dia, tem segunda fase no outro, etc. Aliás, tem algumas que a segunda fase é dividida em 2 dias e tal. Mas enfim, não é o nosso caso aqui na Humanitas, tá? Na Humanitas, nós temos tudo no mesmo dia. Prova 1, moçada, ela tem 4 questões de química e 4 questões de biologia. Mas olha só, são questões dissertativas, são questões de canetão. São questões que você vai responder através da elaboração de um texto com a sua resposta. Sacaram, galerinha? Então tem 8 questões no total nessa prova 1, né? 4 de biologia, 4 de química. Ela vai totalizar 32 pontos. O que é 32 de 100? Então 32% da sua prova está aqui. Então, claro que o peso maior está em cima de biologia e química, são as questões que você melhor deve dominar, as disciplinas que você mais deve dominar. Só que não é dominar de qualquer jeito. Não é dominar estudando pro Enem, tá, galera? Porque você vai ter que fazer essas questões discursivas e o Enem não tem questão discursiva. Então, o que você tem que fazer? Se especializar em resolver essas questões que são discursivas, tá bom? Tem que treinar isso, tem que saber escrever e tem que ficar aqui com o tio, porque o tio vai ensinar tudo isso para vossas excelências, tudo bem? Isso aqui vale 32 pontos. Depois você tem a prova 2, que é constituída por 40 questões. Essas objetivas, essas de marcar X, certo? Distribuído entre língua portuguesa, tem 10 questões, matemática, 10 questões. Tá? Então aqui você tem um pezinho aqui em cima de português e matemática, certo? Aí depois vem geografia com 5 questões, história com 5 língua, e aqui o print do tio deixou escapar, tá? Mas aqui é língua inglesa, né? E aí depois vem a prova de inglês, que também tem 5 questões, tá bom? Bom, tudo isso somado vai totalizar 28 pontinhos, tudo bem? O total é 100. Então a parada é essa, galera. Aliás, 28 pontos, meninos, é a redação, tá? Redação, tá? São 28 pontos. Enfim, totalizou tudo aqui, galera, você tem 100 pontinhos, tudo bem? 100 pontinhos aqui para você disputar.
Beleza? Agora bora o seguinte, moçada. Tá bom, Maicon, a distribuição é essa, eu já sei que eu tenho que fazer questão discursiva, vou fazer outra de marcar X, vou fazer uma redação. O que que eu tenho que saber em termos de características, galera? Ó, primeira coisa, moçada, o edital ele é enxuto, tá bom? Ó, o que que eu quero dizer com esse edital enxuto? O conteúdo que cai aqui é uma parte do conteúdo que cai no Enem, certo? Então, qual é o barato, galera? A maioria das pessoas estuda pensando no Enem, né? Porque a pessoa pensa no primeiro momento, lá no SISU e etc e tal, beleza. Aí, então, o foco das escolas, o foco dos cursinhos, né? O foco do Descomplica, o foco do professor Ferreto, o foco de todo mundo é o Enem, beleza? Aí você pega e estuda aquele montão de conteúdo, sai estudando conteúdo pra caramba, e um monte de trem, e tome de conteúdo e tal. Só que quando eu tô falando do vestibular aqui da Humanitas, não é tudo isso que cai no Enem, é apenas uma parte. Então, se eu olhar pro edital, o que tem no edital é um pedaço desse conteúdo do Enem. Então, se eu quero passar na Humanitas, eu vou estudar igual eu estudo pro Enem? Não. Eu vou meter a cara no cursinho? Não. Porque você vai estar estudando coisa excessiva, coisa a mais. E aí você vai, de tanto estudar trem, você não fica bom o suficiente quanto necessário, né? Tão bom quanto é necessário dentro dessa parte desses conteúdos aqui. Tudo bem, galerinha? Então, você precisa focar os seus estudos nessa parte, nessa fração dos conteúdos. Isso se eu estiver olhando para o edital. Só que aqui, ó, galera, quando eu estou extrapolando o edital, ainda tem os conteúdos que são mais recorrentes. Tá certo? E aí, dentro desses conteúdos que são mais recorrentes, aqueles que mais caem, ainda tem o modo como esses conteúdos caem, certo? Que são o estilo das questões que faz toda a diferença na hora que eu vou me preparar, tudo bem? Então, a prova aqui, ela é peculiar, ela é diferente do Enem, certo? Essas provas da VUNESP. Aqui nós estamos falando da Humanitas. Ó, questões diretas, galera. Eu tenho questões diretas. Não é aquela questão como a do Enem, que faz uma contextualização, certo? Não é. Aí, ó, ela pega essa contextualização e relaciona elas com conceito. Aí depois vem o outro conceito. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o Enem, isso aqui eu estou falando do Enem, tá? Então, se eu estou falando do Enem, eu tenho que testar se cada uma das minhas alternativas, quer dizer, se o conceito que aparece em cada uma das alternativas bate com o meu contexto. Aonde bater é aonde eu marco. É assim na Humanitas? Não. Não é assim na Humanitas. Esquece isso aqui. Na Humanitas, as questões, elas são o quê? Diretas. Ela te pede o conceito diretão. Puf! O que é isso? O que é aquilo? Em qual filo está tal organismo? Em qual... enfim. São questões diretas, tá? Você não precisa se preocupar com a contextualização. É outra forma de responder, se comparando com o Enem. E, inclusive, se você tem dificuldade com o Enem, acha o Enem difícil, então avalie fazer provas da VUNESP, porque é diferente, tá bom? Não são aquelas interpretações complexas como no Enem. A interpretação aqui ela é simples, ela é direta. Tudo bem? E tem critérios específicos da correção da redação. Ó, vou escrever aqui com bastante ênfase. Ó. Não é a redação do Enem. Não é a redação do Enem. Não é essa redação com proposta de intervenção. Não é essa redação onde você é obrigado a invocar repertório 1, repertório 2, não tem essas terminologias? Não é isso que vai ser cobrado na redação da Humanitas. E você tem que estar preparado para isso nos critérios específicos. Tudo bem? Aí você está perguntando aí, nossa, Maicão, mas como que eu vou saber? Como é que eu vou saber quais são esses conteúdos recorrentes? Como é que eu vou saber qual é esse modo que eu tenho que estudar? Como é que eu vou fazer para estudar essas questões que são diretas? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou treinar essas interpretações simples? Como é que eu vou aprender esses critérios de redação aqui, ó? No nosso curso, na nossa plataforma. O tio saiu do quadro, ó. Opa! Aí, agora sim, agora eu tô bonito. Você vai estudar, moçada, na nossa plataforma. Na nossa plataforma tem tudo isso aí, ó. Nós preparamos um curso para vocês
conforme esses conteúdos que são recorrentes, conforme essa estilo das questões mais diretas, conforme esse tipo de interpretação que a VUNESP cobra da gente e também com esses critérios de redação. Esse nosso curso, galera, ele tem videoaulas de todas as matérias. Eu sou professor de biologia, mas não é só biologia, não é só química, não é só exatas, é tudo, tudo. Português, matemática, geografia, história, redação, biologia, química, tudo, 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 focado no vestibular da VUNESP. Tá? Nos vestibulares que são elaborados para a VUNESP. Marco, mas eu quero a Humanitas. Pois é, a faculdade é a Humanitas, mas quem elabora a prova é a VUNESP. Por isso que eu estou falando de VUNESP aqui. De boas, moçada? Então, a nossa plataforma tem tudo. Tem videoaulas de tudo e tem material textual apostilado de tudo. Tem questão para você resolver. Tem tudo, 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 tudo que você precisa lá para você poder passar nesse vestibular aí. Tá bom? Da Humanitas ou qualquer outro da banca VUNESP, tudo bem? Então eu tô esperando você me mandar uma mensagem nesse contato aí, ó. DDD 62 98312 4004. DDD 62 98312 4004. Você me manda aí, por favor, uma mensagem. Fala assim, Marcão, quero passar na Humanitas. Pronto, o tio vai te ajudar a passar nessa parada. É só me mandar a mensagem, beleza? DDD 62, nós somos de Goiânia, 98312 4004. Beleza, galera? Titio Michael vai ficando por aqui, eu vou me despedindo de vocês e eu vejo você no meu próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, falando do vestibular da Humanitas ou de qualquer outro da banca VUNESP. Mas eu tô te esperando aqui. Se inscreve no canal, me dá um joinha aí pra me dar uma força. Valeu, moçada? Tchau pra vocês, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!